E aí, galerinha? Firmeza, pessoal? Mais uma aula nossa, uma aula de química para vocês, tá joia? Gente, é o seguinte, na aula passada eu fiz lá uma revisãozinha de conteúdo para vocês. Eu falei das teorias atômicas, de isótopos, isóbaros, isótonos, beleza, ótimo, tá joia, beleza? Agora é o seguinte, hoje, nossa aula, eu vou fazer também uma revisãozinha, que eu já passei esse conteúdo para vocês, né? Vocês lembram disso? Eu falei para vocês de distribuição eletrônica, diagraminha de Linus Pauling. Né? Linus Pauling, ele foi um cara que ele fez assim, olha, eu vou distribuir os elétrons, colocar os elétrons ao redor do núcleo, nas camadas. Mas eu posso pegar, professor, eu posso pegar um punhadinho de elétrons, professor, eu posso pegar aqui, ó, presta atenção, corta aqui pra mim, pessoal, corta, presta atenção aqui, ó. Eu posso pegar um punhadinho de elétron e tacar aqui onde caiu, galera? Não é assim. Lembram que nós temos o átomo de Bohr, não é isso? Que ele possui um núcleo extremamente pequenininho, e ele possui aqui as camadas ao redor, não é isso? São 7 camadas que eu tenho ao redor do núcleo que possuem elétrons. Professor, eu ouvi falar que existe mais camadas. Correto, existe N infinitas camadas, mas que possuem elétrons. Hoje, que nós conhecemos átomos que possuem elétrons, são 7 camadas. As camadas de K, L, M, N, O, P e Q. Essas camadas, ou órbitas, ou níveis de energia, são os lugares que os elétrons ficam aqui, girando ao redor do núcleo. Beleza? Esses elétrons só não caem e são atraídos pela carga positiva do núcleo. Lembram? Os elétrons são negativos. O núcleo possui os prótons positivos. Esses elétrons que estão aqui na eletrosfera, nestas camadas, girando em órbitas fixas, só não caem no núcleo, são atraídos pelo núcleo e caem no núcleo devido a isso, devido à quantização, devido aos níveis de energia que mantém esses elétrons girando em órbitas. Beleza? São 7 camadas, ou 7 níveis de energia, tá? Eu posso pegar, então, jogar elétrons e onde caiu nessas camadas? Não, existe uma ordem para ser adicionado. Um número máximo de elétrons que cabe em cada uma dessas camadas. Camadas K, L, M, N, O, P e Q, ou camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Camada K é a camada mais próxima do núcleo, que possui elétrons. A camada Q é a camada mais distante do núcleo, que possui elétrons. Tá? Mas cada uma dessas órbitas ou camadas possui um número máximo de elétrons. Tá? Professor, eu posso colocar 20 elétrons aqui nesta camada K, na camada mais próxima do núcleo? Não. Se você colocar uma quantidade tão grande de elétrons negativos, tão próximo desse núcleo positivo, não seria suficiente energeticamente isso viável. Tá? Então existe um número máximo de elétrons para cada camada. E é isso que eu coloquei aqui embaixo, né, em vermelhinho para você. Camada K suporta o número máximo de 2 elétrons. Ó, elétrons. L, 8 elétrons. M, 18. N e O, 32 elétrons, P18, Q8. Aqui existe algumas vezes uma pequena controvérsia, algumas literaturas que você vai ver, professor, eu vi que aqui é apenas 2. Não esquenta a cabeça. Como nós estamos descobrindo, né, novos átomos através das colisões, das teorias de colisões, né, colisões de átomos que formam um núcleo maior, é dessa forma que os átomos, os mais novos que nós conhecemos, eles são formados através de colisão de núcleos. Junta momentaneamente aquele núcleo, momentaneamente tem uma certa estabilidade, opa, um novo átomo, um núcleo maior. Tá? Então é dessa forma. E dessa forma como nós estamos descobrindo novos átomos,
aqui ocorre uma pequena variação, tá joia? De números, tá? Devido aos átomos maiores. Mas geralmente é isso que cabe, beleza? Então eu vou tacar e onde cair, caiu? Não! Os elétrons seguem uma ordem para ser adicionados nas camadas, beleza? Esta ordem é a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Beleza, olha aqui o diagraminha de Linus Pauling. Olha, professor, eu entendi tudo. É muito bonitinho isso. Não, calma, calma. Nós temos esse diagraminha que tem as flechinhas, tem aqui esses números aqui na frente. Esses números aqui na frente indicam a camada. Olha que vai de 1 até 7. Tá vendo? São as nossas camadas. Camadas ao redor do átomo, do núcleo do átomo. Tá? Aqui nós temos essas letras S, P, D e F, que são os subníveis de energia. Professor, o que seria isso, professor? Subníveis de energia? Sim, nesta camadinha aqui, na camada 1, eu tenho regiões nessa camada 1, tá ok? Que possui como se fossem casas. Imagine que isso daqui, que seria cada um, seria uma rua. E que nestas ruas possuem casas. E aqui eu tenho a casa S, casa P, casa D e casa F. Só que, para esta primeira camada, eu tenho elétrons apenas na casinha S, no subnível. Aqui é o nível de energia e no subnível S eu possuo elétrons para a camada 1. E a camada, os subníveis D, P e F? Não. Para a camada 1, essas regiões são vazias. Não aceitam. Nós não podemos colocar elétrons nessas regiões, nesses subníveis. Tá joia? Então existe dentro de uma camada regiões, subníveis, subcamadas, que são as camadas S, P, D e F. Tá vendo? Ou também chamados de orbitais. Orbitais S, P, D e F, que suportam o número máximo de elétrons. O S suporta 2 elétrons, o subnível P suporta até 6 elétrons, o D até 10 e o F até 14 elétrons. Tá joia? E dentro aqui então de cada uma dessas camadas, eu tenho para cada um deles uma certa quantidade de... Eu tenho S, P, D ou é até mesmo F. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui, ó. Esse número aqui na frente eu falei para você que era camada, não era isso? Então, na camada 1, na região S, no subnível S, eu tenho quantos elétrons? 2 elétrons. Agora aqui, na camada 2, na região S, no subnível S, 2 elétrons. E também na camada 2, eu tenho a região P, o subnível P, que pode ter até 6 elétrons. O 3, na terceira camada, aqui na terceira camada, eu tenho as regiões S, P e D. Na quarta camada, olha lá, S, P, D e F. Na quinta camada, S, P, D e F. Na sexta camada, S, P e D. E na sétima camada, S e P. Pode continuar futuramente aqui? Pode. Pode, para essas camadas maiores, ter regiões subníveis com elétrons também. Tá bom? Mas isso para átomos maiores que futuramente podem ser aí descobertos. Tá joia? Inicialmente esse é um diagraminha que eu tenho então aqui camada, subnível e número de elétrons. Beleza. E é isso que funciona o diagraminha de Linus Pauling. Mas professor, eu vou ler na horizontal? Não, existe uma ordem para você fazer a leitura deste diagrama. Tá vendo essas flechinhas? Eu coloquei todas essas flechinhas aqui e montei o meu diagrama. Vai ter que seguir uma ordem. Início da flechinha, primeira flechinha. Eu vou pegar o início dela. Tchuc, 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 tchuc. 1s2. Na camada 1, na região S, eu vou adicionar 2 elétrons.
desço até o final dessa setinha. Terminei essa setinha, eu venho e inicio agora a segunda setinha. E vou descendo ela. Tchuc, 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 tchuc. 2s2. Quer dizer, na camada 2, na região S, eu vou colocar mais 2 elétrons. E vou até o finalzinho dessa setinha. Terminei essa segunda setinha, eu vou para a terceira setinha. Tchuc, tchuc, tchuc. Vou descendo, tá vendo? Sempre neste sentido. Agora o próximo aqui, eu vou adicionar na camada 2, na região P, mais 6 elétrons. Depois, na camada 3, na região S, mais 2 elétrons. Terminei a terceira setinha, vou para a quarta setinha. Olha lá, início dela de novo. E vou descendo. 3p6. Na camada 3, na região P, eu adiciono 6 elétrons. Agora, na camada 4, região S, mais 2 elétrons. Terminei a quarta setinha. Passo para a quinta setinha e vou descendo ela. Sempre desse jeito, galera. Termino uma setinha, começa outra. Termino uma setinha, começa outra. Termino uma setinha, começa outra. Sempre neste sentido, que é o sentido da ordem, da energia. Energeticamente dizendo, os elétrons têm que ser adicionados nesta ordem. Então, olha aqui, ó. Na camada 4, na região S, 2 elétrons. Aí eu volto, ó, camada 4, volto para a camada 3, adiciono mais 10 elétrons. Aí eu vou para a camada 4, adiciono mais 6 elétrons. Aí eu vou para a camada 5 e adiciono mais 2 elétrons. Está vendo que agora começa a ir e voltar? É esta a ordem que nós temos da distribuição dos elétrons. Uma ordem energética de estabilidade, que eu vou conseguir acomodar melhor os elétrons ao redor e nas camadas ao redor do núcleo de um átomo. Beleza? E lembrando para todos vocês que o número de elétrons para um átomo eletricamente neutro, ele é o quê? O número de elétrons dele é o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Tá, joia? Vamos fazer um exemplo. Vamos lá fazer agora um exemplo da distribuição eletrônica. Tá, ok? Então, ó, apaguei aqui. Vou continuar meu diagrama lá. Beleza? Agora vamos fazer o quê? Uma distribuição dos elétrons ao redor do núcleo. Para o átomo do sódio, por exemplo. Na 11, 23. Beleza? 11, 23 quer dizer o quê? Nós temos número atômico igual a 11 e massa igual a 23. Tá joia? Número atômico. Formiga atômica. Não, professor. Número atômico. Z. Isso daqui é o número de prótons que um átomo possui. Beleza? Eu coloquei aqui em cima algum valor de carga, negativo ou positivo. Lembrem, negativo quer dizer ganhou elétrons. Positivo, aqui em cima, quer dizer perdeu elétrons. Então, se eu não coloquei nada, quer dizer, se este átomo de sódio possui 11 prótons, se ele possui 11 prótons, ele também possui 11 elétrons, que serão distribuídos ao redor do núcleo. Como, professor, serão distribuídos ao redor do núcleo? Utilizando esse diagraminha de Linus Pauling. Vamos lá. São 11 elétrons para serem distribuídos. Eu vou aqui no início do meu diagrama. Início do meu diagrama, eu vou descer ele. Tchuc, 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 tchuc. 1s2. Vou fazer em pretinho, mudar a cor, professor, senão fica tudo bagunçado e eu não sei identificar. Mas vamos lá. Então, início das primeiras setinhas, vou descendo ela, é o 1s2. Então, na camada 1, na região, no subnível S, eu coloquei quantos elétrons? 2 elétrons. São 11 elétrons para serem distribuídos. Terminei minha distribuição dos elétrons do sódio? Não. Terminei a primeira setinha, passo para a segunda setinha. E vou descer ela. Tchuc, tchuc, tchuc. O próximo aqui é o 2s2. Então, na camada 2, na região S, eu coloco mais 2 elétrons.
um total de 4 elétrons. Distribuí os 11? Não! Mas eu terminei a segunda setinha. Eu pulo para a terceira setinha, lá de cima, e começo a descer. 2p6. Então o próximo aqui é o 2p6. Até agora eu tenho 2, 4, 10 elétrons sendo distribuídos. 2 elétrons na camada 1, 2 elétrons na camada 2 na região S e mais 6 elétrons na camada 2 na região P. Eu terminei de fazer a distribuição dos 11 elétrons do sódio? Não. Eu vou fazer continuar. Continuando a minha setinha, o próximo é o 3s2. 3s2. Mas, professor, passou o número de elétrons, professor. Olha aqui, agora tem 2, 4, 10, 12 elétrons, professor. São 11 que nós precisamos distribuir ao redor do núcleo do átomo do sódio, nas camadas e nos subníveis. E aí? Aqui suporta até 2 elétrons. Até. Eu preciso de mais um para dar um total de 11. Então, pessoal, aqui eu tenho a nossa distribuição eletrônica. Aqui estão distribuídos os 11 elétrons do sódio ao redor. Na camada 1, na região S, 2 elétrons. Na camada 2, na região S, mais 2 elétrons. Na camada 2, na região P, mais 6 elétrons. Na camada 3, na região S, no subnível S, mais 1 elétron. Agora nós temos a nossa distribuição eletrônica para o sódio. Aqui está feito a distribuição eletrônica. Existe uma regrinha que diz o seguinte, olha, cuidado, presta atenção. Está vendo essa nossa distribuição eletrônica? Qual a maior camada da distribuição? Distribuição. Qual a maior camada da distribuição? Camada 1, camada 2, camada 2, camada 3. A maior camada da distribuição é a camada 3. Eu identifiquei. Então, a terceira camada, ela é a maior dessa distribuição para o sódio. A maior camada da distribuição eletrônica é chamada de camada de valência. Beleza? É a maior camada da distribuição. Então, a camada de valência para o sódio, o átomo de sódio, é a camada 3. 3. Quantos elétrons eu tenho nesta camada? 1 elétron nessa maior camada, na camada de valência. E na próxima aula eu vou falar isso para vocês. A relação da camada de valência e o número de elétrons com o quê? Com a tabela periódica. Com esse número de elétrons e a camada de valência, nós conseguimos identificar onde este átomo está localizado. Só para você, adiantando um pouquinho para vocês. Terceira camada é a camada de valência para esta distribuição eletrônica do sódio. Se é a terceira camada, ele está localizado no terceiro período da tabela da tabela periódica. Terceira linha horizontal, lembram? A nossa tabela periódica tem as linhas horizontais, que vai de 1 até 7. Na terceira linha horizontal está localizado o sódio. E o número de elétrons? O número de elétrons indica 1 elétron. 1 elétron? Então, este elemento está localizado no grupo 1 da tabela periódica. Grupo 1, primeira coluna. São 18 colunas da tabela periódica. Então, na primeira coluna, no terceiro período, está localizado o sódio. Mas isso eu passo na próxima aula para vocês. Beleza, pessoal? Na próxima aula eu falo disso para vocês. Hoje apenas fazer uma distribuição eletrônica. Eu vou passar mais um exemplo agora, rapidinho, para vocês, para a gente fazer o do cloro. Então anota aí, rapidinho, beleza? Foi. Agora eu vou passar mais um exemplo de distribuição eletrônica para vocês. Tá bom? Relacionar
a camada de valência e o número de elétrons com a tabela periódica? Próxima aula, tá? Continuação dessa matéria. Então vamos lá, fazer a distribuição eletrônica para o cloro. Beleza? 17 é o seu número atômico. Número atômico. Isso quer dizer que ele possui 17 prótons. Se ele tem aí 17 prótons, não tem nenhuma carga aqui em cima, positiva ou negativa, ele é eletricamente neutro. Se ele é eletricamente neutro, se ele tem 17 prótons, ele possui 17 elétrons. Tá joia? Então nós vamos fazer a distribuição de 17 elétrons para o cloro. Beleza? Vamos lá. Começar novamente pela primeira setinha. Primeira setinha, 1s2. Então, na primeira camada, na região S, 2 elétrons. Terminei a primeira setinha, segunda. 2s2. 2s2, até agora, 4 elétrons. Terminei a segunda setinha, pulo para a terceira, lá de cima, vou descendo. 2p6. Então, 2p6 quer dizer que na camada 2 adicionei mais 6 elétrons. Sempre repete, o início sempre é igual para todos, gente, tá vendo? Porque siga uma ordem. Agora, 3s2. 3s2, um total de 2, 4, 10, 12 elétrons. Terminei a terceira setinha, pulo para a quarta setinha. 3p6. 3p6. Uai, 2, 4, 10, 12, 18 elétrons. São 17, professor. E agora, professor? Desse jeito eu se perco, professor. Não, calma, meu Bob Esponja filho. Não precisa ficar. Aqui cabe até 6 elétrons. Então eu posso colocar 5. Isso mesmo, 5 elétrons. E agora a somatória dá um total de 17 elétrons distribuídos. O nosso diagraminha de Linus Pauling nos ajudou a fazer a distribuição dos 17 elétrons para o cloro. Beleza? Seguindo aquela lógica nossa. Qual a maior camada dessa distribuição eletrônica? Camada 1, camada 2, camada 2, camada 3, camada 3. Professor, qual que é? Camada 3, galera. Tá vendo? Então, a terceira camada é de valência. Beleza? Se ela é a de valência, isto indica que este elemento também está localizado no terceiro período da tabela periódica. Beleza? Agora, quantos elétrons ele possui na terceira camada? Camada 3, lembrem? Não é apenas este não. Camada 3, ocorre um total de 2 mais 5, 7. 7 elétrons na camada de valência. Se ele possui 7 elétrons, este elemento então está localizado no grupo 17. Ou então no grupo que eu adoro. Quando eu atendo o telefone, eu falo: halogênio falando, professor! Halogênio. É um halogênio, grupo 17 da tabela periódica. Beleza? Isso daqui e isso daqui eu passo e reforço na próxima aula com vocês. Hoje apenas fazer a distribuição eletrônica. Eu acho que ficou tranquilo, né? Beleza, pessoal? Fui! Até a próxima aula. E galera, beijão pra todos, tô morrendo de saudade. Até mais! Fui!